Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Irmãos, primeiro, como eu já disse no começo, que eu iria explicar mais na frente, sobre a questão de o que alguns estão dizendo, que nós não devemos mais celebrar a ceia do Senhor, que não é mais para a gente hoje. Irmãos, se você prestar bem atenção no verso 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Irmãos, Paulo não recebeu a instituição da ceia dos demais apóstolos que estavam presentes à mesa naquela noite. Paulo recebeu do Senhor. Paulo, por divina revelação, recebeu a celebração da ceia do próprio Senhor. O próprio Senhor ensinou a Paulo a maneira correta de se celebrar a ceia. Paulo não estava lá, no texto que nós lemos aqui inicialmente. Paulo não estava, irmãos. Paulo ainda era um fariseu, Paulo não estava lá, mas quando Paulo se converte, Deus ensina ao próprio Paulo como ceiar. E Paulo conclui dizendo aqui: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Paulo não só recebeu a ceia do Senhor, como também ele ensinou a uma igreja que não era de judeus. Irmão, se Paulo recebeu do Senhor a ceia e ensinou a uma igreja que não era uma igreja de judeus, então quer dizer que é para nós. Quer dizer que nós também devemos observar. Até quando, irmãos? Até que ele venha. Verso 26, parte B: anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, a ceia do Senhor tem data de validade, é até que Cristo venha. Venha mais uma vez para buscar a sua igreja. Porque eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor. Nos versos 24 e 25, eles terminam com a seguinte frase: em memória de mim. Verso 24 e 25. E tendo dado graças, 24, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 25. Semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, aqui nós aprendemos o significado da Santa Ceia. Quando nós nos ajuntamos para participar da mesa do Senhor, nós devemos ter em mente o significado daquele momento. É em memória da pessoa de Cristo. É em memória da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que a igreja se junta para celebrar a ceia do Senhor. Era para fazer memória, para fazer lembrança daquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, a igreja primitiva, semanalmente eles celebravam a ceia do Senhor, lembrando da obra redentora de Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre com que período nós devemos celebrar, se é mensal, se é diário, se é semanal. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais na frente. Então, irmãos, é em memória de Cristo, é em memória da obra de Cristo, é lembrando que Ele se entregou por nós. Ele entregou o seu corpo, Ele verteu o seu sangue em favor de nós pecadores, para limpar, para apagar os nossos pecados por meio do seu justo sangue, do seu precioso sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Cristo disse: esse é o sangue da nova aliança. Irmãos, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros
Porque Deus sacrificou de uma vez por todas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não precisamos mais, irmãos, anualmente sacrificar um cordeiro de 1 ano, passar nos umbrais da porta, não precisamos mais, porque a obra de Cristo foi perfeita. A obra de Cristo, irmãos, não ficou incompleta, ela foi perfeita. Cristo diz: está consumado, está pago, está quitado, você não tem mais culpa diante de Deus. Tão somente creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tão somente, irmãos, deposite toda a sua fé e esperança de salvação nele. A obra está consumada, está pago. Deus, quando olha para você, Ele vê o sangue do Filho dele derramado sobre você. Assim como o sangue do Cordeiro estava na porta dos judeus, e o anjo da morte passou e não afligiu o povo hebreu naquela noite, na mesma maneira o sangue do Cordeiro está sobre nossas vidas. E o anjo da morte, quando passa, ele não olha para nós, ele passa direto para aqueles que estão no mundo, para os ímpios. Irmãos, se o sangue do Cordeiro te cobre, você não tem o que temer. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está consumado, o preço está pago. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou indo para uma parte da mensagem que chega a ser um pouco polêmica, mas os irmãos vão concordar comigo de que esse é o verdadeiro entendimento. Leia comigo do verso 27 até o verso 29. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, primeiro, Paulo está dizendo aqui que quem come e bebe da ceia do Senhor indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Paulo está dizendo que o homem deve examinar-se a si mesmo, para somente então, examinado, comer e beber do pão e do cálice, respectivamente. E ele conclui dizendo que quem come e bebe a ceia do Senhor indignamente, de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação, porque não está discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, vamos raciocinar bem sobre esta passagem, sobre esse versículo. São palavras duras, são palavras que afastam muitos de nós da ceia do Senhor. Muitos de nós, vez ou outra, deixa de ceiar por conta destas palavras, porque Paulo diz que eu devo me examinar. Porque Paulo diz que se eu beber da ceia do Senhor, eu como e bebo para a minha própria condenação, caso eu venha fazê-lo indignamente. Mas será, irmãos, que é isso mesmo que Paulo está dizendo? Paulo vem do verso 17 até o verso 25, falando, repreendendo Corinto. Será que de uma hora para outra ele vai mudar o contexto? Eu creio que Paulo ainda está dentro do contexto da repreensão, por isso ele está falando essas palavras. Diante disso, irmãos, eu faço uma pergunta: o que seria tomar da ceia do Senhor indignamente? E eu faria ainda outra pergunta: quem de nós aqui poderia erguer a mão e dizer, e bater no peito, e dizer, eu sou digno? Quem é digno de participar da mesa do Senhor? Quem é digno? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Cada um de nós que estamos aqui esta manhã somos pecadores. Você que me acompanha aí pela internet, somos pecadores. Quem é digno? Se João Batista, em João capítulo 1, verso 27, nós vemos João Batista dizendo: este é aquele que vem após mim, e que foi antes de mim, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Ou quando lemos em Mateus capítulo 8, verso 8, o centurião dizendo: Senhor, não sou digno de que entre sobre o meu telhado. Ou quando vemos Paulo, o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, e que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Irmãos, se estes homens não se acharam dignos destas coisas, que dirá nós de participarmos da mesa do Senhor? E eu refaço a pergunta: quem é digno? A Bíblia responde: ninguém é digno. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, irmãos. Mas a resposta é: nós devemos ter em mente que todos nós somos por natureza indignos de receber qualquer favor do Senhor. Todos pecamos, Romanos 3:23. Mas, irmãos, o assunto tratado aqui não é a nossa dignidade ou indignidade por meio de méritos pessoais. Se fosse esse o caso, nenhum de nós cearíamos, porque todos somos indignos. Mas uma vez que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que fomos limpos dos nossos pecados por meio da obra redentora de Cristo Jesus, nós fomos, irmãos, feitos dignos de participar da mesa do Senhor. Não se trata do crente fazer um exame prévio para ver se deve ou não tomar a ceia, pois se esse fosse o caso, ninguém iria tomar. Deixa eu ver se eu pequei. Irmão, todos pecaram. Inevitavelmente, algum pecado todos nós essa semana cometemos. Se esse fosse o caso, ninguém deveria tomar a ceia do Senhor, irmãos. Ninguém. Não é disso que Paulo está falando. Nós devemos analisar esse texto dentro do contexto. Porque a pessoa passa a semana inteira lutando para não pecar, para chegar aqui de peito inchado e dizer: eu sou digno, que eu fui bonzinho essa semana. Não é disso que Paulo está falando, irmãos. O verdadeiro crente, ele se examina dia após dia, tenha santa ceia ou não tenha santa ceia. Mas, irmão Auricelio, então o que seria tomar a ceia indignamente? Embora eu tenha falado isso, existe uma maneira correta de entender o que é um indignamente. Nós somos dignos não por mérito nosso, somos dignos por mérito de Cristo. O mérito de Cristo nos faz dignos de participar da mesa do Senhor. Mas o que seria tomar indignamente? Irmãos, resposta: esta passagem deve ser analisada à luz do contexto, do que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Nós devemos ter em mente a forma desrespeitosa com a qual as pessoas em Corinto estavam celebrando a ceia do Senhor. Tratar a ceia do Senhor desta forma é ser culpado do sangue e do corpo do Senhor. Paulo está dizendo, irmãos, que dizendo à igreja de Corinto: Coríntios, vocês estão celebrando a ceia do Senhor de forma incorreta, de forma ímpia, de forma desrespeitosa, de forma indigna. Agora, eu pedi para você frisar na sua mente o contexto. O contexto é: a igreja de Corinto está sendo repreendida por fazer divisão dentro da igreja. Sendo assim, o contexto é: celebrar a ceia do Senhor esquecendo dos mais pobres é celebrar de forma indigna. Celebrar a ceia do Senhor, trazer o mantimento e não dividir com o irmão, isso é celebrar a ceia do Senhor de forma indigna. Tem que analisar dentro do contexto, irmãos.
Porque se a gente pega esse texto isoladamente, a gente vai pensar que por meio de nossos próprios méritos, nós podemos ou não tomar a ceia do Senhor. Irmão, se um ímpio chega para tomar a ceia do Senhor, um ímpio, ele passou a semana pecando, ele passou a vida inteira pecando, ele vai para a igreja naquele domingo, ele come o pão, ele toma o vinho, ele vai ser condenado porque ele tomou o pão e o vinho ou por conta da vida desrespeitosa que ele vivia? Por conta da vida dele, irmãos. O pão e o vinho em si não tem poder de condenar. O que tem poder de condenar são as nossas más obras, são as nossas más atitudes diante do Senhor. Se você é crente, você deve analisar a sua vida dia após dia, tenha ceia ou não tenha ceia. A pessoa passa um mês inteiro pecando, na semana da Santa Ceia ela quer dar uma de santa para poder não ter culpa de tomar o pão e de tomar o vinho. Você acha que uma pessoa dessa é crente? De maneira alguma, irmão. Se ela fosse crente, ela passaria o mês inteiro guardando os olhos, guardando a boca, guardando o coração, guardando o corpo em santidade ao Senhor. Não, mas hoje eu vou tomar a ceia, porque hoje eu não falei um palavrão, me guardei para poder tomar a ceia, eu tratei bem a minha mulher, tratei bem os meus filhos, porque hoje eu quero tomar a ceia. Aí chega de noite e acha que está justificado diante do Senhor, come o pão, bebe o vinho, quando sai da congregação faz as mesmas obras que vinham praticando o mês inteiro. Irmãos, o contexto, repito, do que Paulo estava dizendo aqui dos versos 26 ao 28 é dentro do contexto do que ele já vinha repreendendo. Irmão Auricélio, me prove isso, que ele ainda está no contexto, ele não saiu do contexto para falar de outra coisa. Verso 33. Portanto, ele vai concluir. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, verso 33, esperai um pelos outros. Ele conclui ainda dentro do contexto. Verso 34, verso 33 ainda, 34, perdão. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Essa condenação não é a condenação eterna. Se você for analisar o contexto, essa condenação é o julgamento que os outros fariam de nós. Não é a condenação eterna. Vez ou outra a palavra condenação não está falando da condenação eterna. O contexto é da condenação de alguém julgar a gente, que a gente está tratando naquele momento de maneira desrespeitosa. Essa condenação de alguém julgar, apontar o dedo, aquela igreja ali não olha um para o outro. Se a gente for entender o contexto, a gente vai ver que essa condenação não é a condenação eterna. E Paulo conclui ainda dentro do contexto. Ele fecha o círculo. Ele não fala ele não repreende a igreja de Corinto até o verso 24, 25. E do verso 26 ele muda o contexto para dizer, olha irmãos, vocês devem se guardar para poder tomar a ceia pelos seus próprios méritos e obras. Não, a Bíblia não ensina isso de maneira alguma. Então, irmãos, por que a necessidade dessa palavra? Porque muitas congregações estão tratando da Santa Ceia de maneira errada, de maneira não bíblica. Estão tratando a Santa Ceia de uma maneira incorreta. Estão tomando Santa Ceia porque acham que vão ser curadas ou abençoadas. Tem outras igrejas que dizem que o pão e o vinho de fato se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Tem falso profeta por aí, irmãos, vendendo Santa Ceia, vendendo o kit de comunhão. Você paga R$300 e recebe pão, recebe vinho para poder tomar a Santa Ceia. Sério, irmãos, tem gente vendendo o kit de comunhão, vendendo o kit de Santa Ceia. Então, irmãos, por conta desses absurdos que estão sendo pregados, essa palavra ela se faz necessária, se faz urgente.
Eu quero dizer para você, irmãos, da próxima vez que você vier ceiar, não venha achando que você vai participar da mesa do Senhor pelos seus próprios méritos. Não. Não há méritos em você, não há méritos em mim. Se você come o pão, se você bebe do vinho lembrando da obra de Cristo, é porque Ele te fez digno de participar desse momento. Ele te fez digno. Conclusão, irmãos, Coríntios capítulo 10, volta um capítulo, dos versos 16 e 17. Diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nós aprendemos, irmãos, nessa passagem que a Santa Ceia deve ser celebrada em comunhão e não em divisão, pois somos membros de um só corpo. Comemos a ceia do Senhor porque ela é um memorial da obra de Cristo em favor de nós. Aí ficou uma pergunta vaga no ar, né? Irmão Auricélio, com que frequência nós devemos tomar a ceia do Senhor? É semanal, é mensal, é anual? Irmãos, a Bíblia, ela não nos diz com que frequência devemos tomar a ceia. Então nós temos total liberdade para tomar ela, seja semanal, mensal ou anualmente. Embora a história, não a Bíblia, mas a história relate que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor semanalmente. Mas a Bíblia não relata para a gente. Então nós temos total liberdade de tomar, seja anual, mensal ou semanalmente. A ceia, irmãos, ela deve ser celebrada por verdadeiros convertidos. Deve ser celebrada em memória de Cristo, de forma respeitosa e em comunhão. Verdadeiros convertidos, irmãos. Um ímpio, ele pode até tomar. Se ele foi condenado, não é porque ele tomou. Se ele foi condenado é por causa da vida ímpia dele. Mas ele pode até tomar, mas não tem significado para ele tomar. Visto que a ceia tem um significado, que o significado da ceia é a obra de Cristo, redentora em nosso favor, um ímpio tomar, ele não conhecendo a Cristo, não tem significado nenhum, não tem importância. É desnecessário que ele coma o pão e tome do vinho. Não faz sentido, não faz sentido. Ele ainda não foi alcançado por Cristo, ele tomar a ceia não faz sentido. Mas ele vai ser condenado porque ele tomou. Não, ele vai ser condenado por causa da vida dele, caso ele não se converta. E quero concluir com o que eu já venho dizendo desde o começo. Cristo nos fez dignos de tomar a ceia do Senhor. Cristo nos fez dignos. Você é digno de participar da mesa do Senhor graças à obra dele. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pela tua vida derramada, meu Pai, sobre os nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, meu Pai, que nos consola dia após dia, Senhor, no meio das lutas, no meio das batalhas, pelo ensinamento, meu Pai, que o Senhor nos deu através de sua palavra. Obrigado pela obra redentora realizada por teu Filho na cruz do Calvário, derramando sangue inocente em favor de nós pecadores. Obrigado porque o teu Filho, o Cordeiro, nos fez dignos de participar da Santa Ceia, de participar da ceia do Senhor. Nos ensina, Pai, dia após dia, amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos, Senhor, e dividir, meu Pai, aquilo que o Senhor nos deu com os irmãos que são mais necessitados, Senhor. Sim, Pai, pois é que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, eu almejo a